Você falou do Mind, Heart e Wallet. Eu lembrei de um cara de um VC, o Gary Tan, tem um tweet, cara, que eu gosto muito. O Gary Tan é demais, né? E um tweet dele ele fala exatamente isso. Ele fala, em todo trabalho você deveria ou aprender, ou ganhar, ou sair fora. Então, se você tem um dos dois, tá tudo bem. Se você tem os dois, melhor. Se você não tem nenhum, vai embora. Perfeito. É o resumo. É isso. Então, ou você tá se desafiando e aprendendo e crescendo, conexões, pessoas, aprendizado, etc. Sim. Ou você tá ganhando muito bem, que talvez seja mais insustentável no longo prazo, mas depende de cada um. Ou, cara... Estamos começando mais um episódio do Mesa de Produto e dessa vez a gente vai falar sobre cultura e negócio. Afinal, as empresas existem para gerar lucro, elas são negócios, mas as empresas precisam de pessoas trabalhando numa cultura saudável para aí sim buscar entregar um resultado constante, um bom resultado constante. Só que nem sempre é assim e existem muitos dilemas e visões diferentes de como fazer isso. E é por isso que nesse episódio a gente está aqui com Rafael Farinazzo como co-host dessa vez, já participou de vários episódios, a Fernanda Faria da Belvo e o Paulo Celos, Group Product Manager do Conta Simples. E eu sou o Marcel Almeida, o host de hoje também. E eu quero abrir com uma pergunta para vocês, que eu não lembro, eu vou olhar aqui na minha cola com essa pergunta. Era o que era cultura. O que é cultura? Exato. Vamos começar com uma definição do que é cultura. A gente pode começar com o Paulo, a Fê, parte para Farina, e eu dou uns pitaquinhos ali no final também. Legal, cara. Eu gosto bastante aí, pessoal. Tudo bem? Obrigado, né? Primeira coisa. Eu gosto bastante desse tema, mesmo assim, muito, né? Então, eu tenho algumas visões do que eu acho que a gente pode definir, o que pode ser cultura bem, pelo menos a forma como eu enxergo isso, né? Então, acho que a forma mais simples de todas é a gente pensar, cultura é o jeito que a gente faz as coisas aqui, né? Só que talvez o que possa limitar isso cultura é aquilo que a gente tolera. Então, porque no fundo é comportamento humano. Se você deixa alguma coisa passar, ou se você aceita aquele comportamento, isso se torna cultura. Então essa é a minha definição de cultura. Depois a gente vai aprofundar, eu acho, em várias coisas. Bom, eu acho que, assim, diferente de você, eu já acho isso um pouco chato. Já é um tema que eu não amo, mas dou o motivo pelo qual eu acho, porque eu entendo que muitas vezes a gente tende a dificultar demais o que é cultura, a escrever um monte de frase bonita, a fazer, sei lá, grito de guerra, Colocar na parede. Colocar na parede, tem que imprimir adesivo, inclusive, né? Gasta dinheiro. Brincadeira. Mas assim, mentira, tá? Eu gosto de cultura, sim, não é que eu não gosto, pensa, ninguém nunca mais me contrata. Mas, enfim. Mas eu entendo que cultura é o que todo mundo faz e que ninguém precisou de combinar. Então, instintivamente, sei lá, naturalmente, ou seja lá como, todo mundo segue aquilo e todo mundo faz, e seja porque a pessoa já veio educada desse jeito e fizeram uma boa curadoria de quem entrar na empresa, ou que todo mundo conseguiu aprender um com o outro, e isso acaba sendo uma marca não forçada do que as pessoas fazem no dia a dia. Boa. Para não fazer eco, já que eu concordo com vocês, eu acho que é legal falar de onde que está a cultura, né? Eu gosto da origem da palavra, que é de cultivar mesmo. Então, quando você está cultivando uma planta, alguma coisa assim, você vai regar, você vai dar alimentos, você vai adubar, etc. E acho que é aí que está a cultura no dia a dia, né? É numa reunião, é a maneira como você, se você chegou atrasado ou não para a reunião e o quanto aquilo foi tolerado, se você elogia em público, não elogia, critica em público, sabe? Acho que esse tipo de coisas são as coisas que a gente faz, que são sementinhas que a gente está plantando e cultivando, né? Você está cultivando as sementinhas ali, os valores, e isso acaba se tornando o que vai florescer na empresa, né? Então não adianta a frase bonita na parede, a hashtag, o adesivo maravilhoso de notebook, se na prática ninguém nem lembra, né, quais são os valores, ou não faz referência a eles, ou não age de acordo com eles, né? Então acho que a cultura está ali. Qual era aquela frase que no Bastidores aqui você citou de uma autora que define o que é cultura? A Carolyn Taylor, acho que talvez seja até a inspiração do Paulo, né? Ela fala que a cultura são os comportamentos incentivados, tolerados e não permitidos, né? Ou não permitidos, não erro, né? Sim, então, sim. Tem coisas que a gente incentiva, tem coisas que a gente meramente tolera, tem coisas que, cara, é inegociável. Legal. E não vai rolar. Eu gosto dessa definição. E beleza, todo mundo aparentemente concorda, acho que a gente tem que ir para outra definição, a gente pode fazer o contrário, começa contigo, termina com o Paulo, que é o que é negócio, para a gente poder definir melhor isso, para aí sim a gente entrar na discussão desse conflito, se é que existe esse conflito entre cultura e negócio. Com risco de ser superficial, é o que a gente vende, como a gente entrega, quanto custa pra gente, e no fim das contas isso precisa
ser um jogo de soma positiva. Quanto custa pra gente, às vezes, não só financeiramente, né? Mas Isso. também em termos de esforço. Exatamente, né? O que a gente está produzindo? Quanto que custa pra gente? O que a gente está vendendo? Por quanto que a gente está vendendo? Pra quem? De que jeito? Por quais canais? Enfim... Qual que é o valor que a gente gera, qual Exato. que é o valor que é gerado pra gente. Exato. Pra mim tá ótimo. Não, é verdade, porque acho que não tem, talvez a gente pode, sei lá, variar um pouco, mas a gente não vai fugir muito disso, né? O Marcel já falou no começo, né? A empresa existe pra dar lucro. Então ela vai gerar algum valor pra sociedade e ela precisa ganhar com isso. Então é uma troca. A não ser que ela seja uma ONG, mas aí é uma exceção. É, mas a ONG... Ela gera valor Mas também. mesmo assim, Ela gera valor exato. e ela gera recebe valor. dinheiro porque as pessoas não trabalham lá de graça. Sim. Ela não gera lucro, Ela não gera lucro. entende? Existe a diferença. Ela pode até gerar caixa a partir do Sim, lucro, né? Só que Mas ela não pode distribui o gerar lucro. Exato. Ela não Ela não distribui. distribui isso como Exato. lucro. Faz sentido. Então, mas eu acho que... Fala aí, Não, Fê, fala aí. não tem o que eu falar. Imagina se eu vou falar que empresa é um negócio diferente que você já falou. Você vai dizer que você também não gosta de negócio. Não gosta desse tema também. Não gosta de Ai, lucro. coisa chata. Exato. Eu gosto mesmo de cuidar de planta. Brincadeira. Mas tem Não, uma é que- frase. fala aí, fala aí, Tem uma frase que eu gosto muito que teve uma vez eu tava trabalhando numa empresa, etc. Tava todo mundo conversando, enfim, reunião, não, pseudo-reunião lá. Aí uma das founders da empresa ela levantou e falou assim: gente, silêncio! Isso é uma empresa, não é um parque. Eu achei isso muito bom, que eu falei, cara, de fato, não é um parque. Você não tinha percebido é. até aquele momento. Não tinha. Até então eu achei que eu tava no Ibirapuera. Não, mas brincadeira, assim, do quanto a gente tem que entender que, cara, a gente vai ter um ambiente legal, a gente tem que estar feliz com o que a gente faz, etc, etc. Porém, no entanto, todavia, eu tô lá para receber o meu salário. E eu sou contratada para gerar este valor, que pode ser, sei lá, seja lá o que for. Mas existe um contraponto. Então, não é uma diversão, embora a gente quer que seja divertida. O cara tem várias coisas Aí legais. vamos lá. Vai. E isso abre a pergunta que, inclusive, eu tinha anotado coincidentemente, que é: em quais momentos, a gente pode começar pela Fê para você não ficar sem resposta, já que todo mundo concorda, por enquanto. Eu quero ver a polêmica. Vamos lá. Eu não quero causar polêmica. Sei. A gente quer ensinar as pessoas. Isso é algo que Discutir você faz de sem maneira querer. saudável. Trocar abertamente. É, Não discutir de quero maneira causar polêmica, é saudável. algo que eu faço sem querer. Deixa a polêmica para outras pessoas aí, não precisa de polêmica. Mas a questão é, em qual momento, além desse, você viu um negócio querendo prosperar, gerar resultados e tal, versus uma cultura que estava indo um pouco contra disso, de maneira quase antagônica? Você chegou a ver já isso em alguns lugares, aí depois vocês podem também responder caso de vocês. Não precisa citar nomes. Só se quiser, mas se Não, quiser... eu quero ser mentira, não quero, não, sai fora. Se quiser, manda ver. Cara, eu acho que o que eu já vi não necessariamente foi as coisas sendo antagônicas, mas elas não se complementando. Então, né, já teve ambiente de trabalho em que dava 5h45, a galera já levantava, já começava a passar desodorante, você sentia cheiro de desodorante na empresa. Porque, cara, a pessoa... E assim, aquela coisa também, aí gera uma outra polêmica. Será que essa pessoa tá certa ou será que ela tá errada? Porque, em tese, ela vendeu o tempo dela até às 6 horas da tarde. Porém, no entanto, todavia, de novo, aquela pessoa não estava gerando, de fato, o valor pelo qual ela foi contratada, só trabalhando aquelas 6 horas. Será que o problema não tá aí? Então, aí entra uma outra questão. Então, assim, o que eu já vi foi as coisas não sendo necessariamente antagônicas, mas elas não se complementando. Então, eu recebendo, não nesse caso não fui eu, mas essa pessoa recebendo o valor que a empresa concordou em dar, mas não necessariamente ela tinha esse payback. E aí entra 200 coisinhas que eu acho que aí gera vários assuntos aqui, que aí pode ser por conta da cultura, pode ter sido por conta da contratação, pode ter sido por conta do modelo de negócio em si. Então, é isso. Não, mas às vezes a empresa espera, porque assim, isso é um dos desdobramentos que a gente pode fazer. Tem profissionais que você vai contratar que não vão ser top performers, eles vão fazer algumas coisas específicas e você nem espera que aquela posição seja um top performer, e tá ok. Isso é parte da cultura, porque às vezes o modelo exige isso. Ou não? Se você tiver Paulo um time tá rindo aqui da só minha de cara. top performer querendo ser promovido, você não consegue segurar essa galera. Porque não cabe. Como é que eu vou promover todo mundo? É verdade, eu concordo. Não cabe. Mas você, eventualmente, quer que todo mundo chegue lá. Ah, sim. Quer? Quer? Não? Não, o que é chegar lá? Tem pessoas Peraí, que nem- o que é chegar lá? Se a pessoa não quer, por que eu vou querer por ela? O que é um top performer? Não, o que é chegar lá pra você? Não, eu acho que assim... Vou Mas falar pode- por mim. aliás, eu quero chegar nessa do que é o top performer, é uma boa também. Eu vou falar por mim, tá? Vou falar por mim. Se a empresa for minha, ou as pessoas que trabalham comigo, ou quando eu faço hiring, etc., eu não tenho uma visão de que todo mundo precise ser top performer no sentido de estereótipo, talvez desumano. Trabalha enquanto eles dormem, né? Exato. Eu não concordo com isso, apesar
de que cada um tem um estilo e que, de fato, se você acordar mais cedo, você vai ter mais horas do dia pra fazer coisas. Tudo bem. Sim. Sua saúde, etc., sua vida se resolve. Eu não sou das pessoas que advoga por isso nesse sentido. Mas eu gosto de pessoas que querem aprender, que querem crescer. Cada um tem o seu tempo. Então, em alguma medida, eu quero sim que todo mundo chegue lá no sentido de ser top performer como alguém que tá crescendo, aprendendo, gerando mais valor pra si, pros outros, pra empresa, pros clientes. Então eu quero que todo mundo chegue lá. Cada um tem o seu tempo. Acho que essa é a diferença. E o seu método. Se quando você chegar lá não tiver espaço na empresa, você fica feliz. Você vai pra outra empresa, ajuda ela pra outro lugar, não tem problema. Só que... Mas, se ela tá fazendo um ótimo trabalho, a tendência deveria ser a empresa crescer junto. Sim. Deveria. Nem A sempre. gente sabe que o mercado não é assim, Nem startups, etc. Às vezes não acontece. Mas é que tem pessoas que querem fazer o que a Fê citou, que é, eu quero chegar no trabalho, fazer o que eu fui contratado pra fazer, bater meu horário, ou não interessa, eu quero só fazer pelo que eu fui contratado, eu não quero dar o extra mile, eu não quero fazer a mais, eu quero fazer o que eu fui contratado, porque eu prefiro dedicar meu tempo à minha vida e outras coisas. Isso tá errado? Não. Mas aí também não é uma pessoa que vai subir. Cara, eu Ou ela acho que deveria essa subir só pra fazer o pessoa- trabalho dela? Não, eu acho que não tem problema essa pessoa ser reconhecida se ela faz um bom trabalho. Ela faz um bom trabalho no tempo dela. Ela pode não dar o extra mile, mas ela faz um bom trabalho. Existe uma certa... se ela não faz um bom trabalho, não tem problema. Não, tudo bem, mas calma. Rapidinho. Mas outra... Vai ser bom. Não, mas a outra coisa é a seguinte. Talvez essa pessoa não devesse trabalhar em startup. Não, mas isso é em qualquer lugar. Eu acho. Tudo bem, mas eu acho que o nosso ambiente Mas às vezes é mais... momentâneo também. Você tá com um problema pessoal naquele quarto, Não, você vai, mas aí você vai momentâneo tocar mais é uma leve, coisa. cara. Não, a pessoa que Momentâneo é uma tem isso coisa. pra vida. Tipo, É. eu Não, trabalho beleza. dessa hora a essa hora, eu não faço nada além disso, não me pede pra fazer diferente. Mas aí você devia ser beneficiado porque você só faz o que você foi contratado pra fazer? Acho que Cara, eu não sei se eu contrataria essa é pessoa. a cultura da empresa, cara. Tem um monte de trabalho que precisa de pessoas que pensam assim. Todas precisam. Porque não tem espaço pra estar todo mundo em cima. Não, eu acho que você tá confundindo, cara, liderança com top performer. Não, tô São falando coisas só de um diferentes. performer. Eu te contratei pra apertar esse parafuso. Você vem todos os dias e aperta esse parafuso e não faz mais nada. Tá bom. Eu deveria te promover? Ué, por que não? No Porque mínimo... Ué, cara, o mercado muda, a inflação, etc. No inflação mínimo você teve o Ah, não, mas dissídio. aí você. Ah, o mas aí dissídio é não uma cobra promoção. inflação. Mas aí não é uma promoção. Aí Assim, é um reajuste, Não, talvez. tudo bem, você pode... Um reajuste, tudo bem. ok. Você Mas não é pode uma- reajustar. Depende. Pode estar difícil, pode ter um monte de outra empresa querendo pagar o dobro pra ele. E aí ele é o melhor apertador de parafuso que você tem. Você Não, não, mas vai, tudo bem. não vai pagar o dobro? Mas aí é competição. Aí é competição de não é só mercado. mérito, é oferta e demanda também, né? Beleza. Eu concordo. Isso ok. Mas eu quero ouvir a Fê, que a Fê faz muito tempo Ela que queria não fala, falar, Fê. desculpa. Vocês ficarem empolgados aí, né? Ah, achei desculpa, bonito. mas- Não, achei bonito. Quero te ouvir. Você quer mesmo? Quero. Tem certeza? Manda Não tinha bala. o que falar agora. Não, mas... Quando eu falei do bom trabalho e tal, que a gente tava falando um pouco ficou de- tipo, você ia será falar que uma- Ah, tá. Se a pessoa Não. fez um Aí, bom assim, trabalho. a gente tinha falado de tech. Mas nem toda empresa de tech, ela tem 100% da empresa que trabalha com a tecnologia em si. Exemplos de empresas que, sei lá, pegaram o mercado tradicional e colocaram uma camadinha de tech para ganhar múltiplo massa, aquela coisa toda. E aí, nesse caso, por exemplo, eu lidava... Vou dar um exemplo real oficial, assim. Então, tinha uma empresa que eu cheguei, já existia aquela equipe, eu herdei aquela equipe, e aquela equipe tinha uma cultura que depois eu fui descobrir que era completamente diferente da minha. E nessa empresa, sei lá, 80% da empresa era o cara que fazia vistoria num carro, era o cara que organizava a loja. Essa galera não teve essa cultura antes, nos outros trabalhos dela, de ter que fazer o extra mile. Na real, acho que as pessoas não sabem nem o que é o extra mile. E o quanto isso foi conflitante, porque eu entrei vindo de uma outra empresa de tecnologia, que para mim extra mile era parte da minha obrigação, e eu estava em um ambiente que as pessoas nem conheciam isso dentro da carreira delas, dentro da cultura que elas vieram. Então, existe também o fato, como é que eu posso dizer? O cenário onde eu posso entrar em conflito com aquela cultura, e o errado não era aquela cultura, era eu. Eu estava no lugar errado. Então, foi um negócio mega complexo de entender e observar, e não necessariamente aquela cultura estava errada. Sim. Eu só estava no lugar errado. Ou talvez a Então- cultura não tenha sabido abraçar aquelas pessoas e todo mundo adaptar a uma certa cultura Exato. própria. E aí, o que eu acho muito engraçado é quando essas empresas, elas talvez não entendem o lugar que elas estão, e não colocando juízo de valor, Sim. mas aí o negócio tenta incorporar uma cultura que não era daquela empresa, deixa todo mundo maluco, sem saber o que fazer, que ninguém se reconhece mais, aí do nada essa empresa vira e fala assim, agora vamos colocar o OKR.
pro time de vendas. Ai, agora vamos fazer Pessoal da feedback. Pro pessoal da tipo, oficina. cara, Feedback estruturado, né? Bizarro. É bizarro, assim. Então, eu acho que a complexidade desse tema, ele não vem no colar adesivo na parede, mas sim de saber se reconhecer. De onde você veio, pra onde você vai e quem vem. Porque se Total. não fizer sentido com quem vem... Total. E pra mim, volta ao ponto que eu tava falando contigo. Contigo não, falando aqui agora. Tem gente que não quer subir, cara. Eu já conheci pessoas que falam assim, Marcel, eu lembro no Viva Real, talvez ela escute esse episódio, essa pessoa, mas a gente ia dar uma oportunidade pra uma pessoa assumir nome, obrigada. assumir um desafio. Não, mas não tá errado. Não, Mas assim, ela ia dar um desafio a mais pra ela e uma promoção junto. Ela falou, eu não quero. Eu tô bem onde eu tô, eu quero mais tempo livre, eu sei que esse desafio vai ocupar mais tempo do meu dia. Eu tô bem tranquilo, tô bem satisfeita, tô ok. E isso não tá errado, você falando agora, eu nem contrataria essa pessoa, mas essa pessoa Tem ela fazia um bom trabalho. tem cultura do up or out. Tipo, ou você sobe ou você tá fora. Ah, não, aí é foda. E aí essas empresas não vão Mas a gente contratar. pode dar uns passos pra trás e voltar a falar da cultura em si, né? Exato. De boa cultura ou uma má cultura, né? Mas assim, eu não contrataria a pessoa que se autodeclara como alguém que não tem nenhuma espécie de vontade de crescer, etc. Essa pessoa não queria assumir mais responsabilidades, eu acho que tá tudo bem, mas ela fazia muito bem o trabalho dela. Fazia, tanto que a gente ia dar a oportunidade. Né? Queria fazer outras coisas na vida dela. Ótimo. Não é isso. Sensacional. Não, é isso, beleza. Acho incrível. Show. O ponto que eu não gosto são as pessoas que não se preocupam, não se interessam, não falam, olha, eu só Mas quero aí é fazer um isso low aqui. performer. Sim. Mas do jeito que você Não descreveu, Tá, parecia não era tipo, isso. não, ó, eu só faço isso aqui, desse jeito, não me pede mais nada. Não, isso eu acho ruim, é uma postura ruim. O meu ponto é, pessoas que não querem o adicional. Cara, E tá certo. Se ela tudo vai bem. pedir outras coisas na as vida. pessoas são diferentes. Exato. Mas, tudo bem. mas aí Não tem seria um ponto. sustentável se todo A mundo longo fizesse. prazo, Não, quanto isso é sustentável? Se a gente partir pelo princípio de que a pessoa merece uma promoção a partir do momento que ela começa a fazer algo além do lugar que ela tá na carreira dentro da empresa, essa pessoa ela não quer nada, ela, em tese, só vai receber reajustes. E, querendo ou não, o ser humano ele se motiva com dinheiro. Será que isso é sustentável? Será que... Não sei se todos os seres humanos... tá. Ixi. Boa parte, a gente já começou. É um assunto complexo. Então... Não, uma parte do ser humano, supondo que essa pessoa Peraí, Fê, você só se motiva com dinheiro? Ih, rapaz. Com certeza. Fica a dica aí, empregadores. Ué, o que eu acho vocês estão assim- aqui pra fingir? Não, o que eu ia falar, desculpa, eu tô te interrompendo toda hora. O que eu ia falar era isso, assim, o dinheiro não necessariamente é o motivador principal, talvez pra alguns seja, não tem problema nenhum, mas eu acho que ele é parte da motivação. Sim. Sempre é, porque todo mundo precisa E um viver. pouco perecível também. Se você passou de uma certa faixa de salário, ele acaba sendo um pouco perecível. 3 meses depois você tá triste de novo, cara. Sim, sim. Mas aí você mudou Sim. a prioridade, né? Se você coloca, verdade. se o dinheiro não Isso que eu ia era, falar, prioridade. se o dinheiro não era a coisa mais importante pra você e você aceita um trabalho porque é muito dinheiro e aí você troca essa prioridade, você coloca ele como sendo a coisa mais valiosa, vai passar 3 meses e não vai ter um Você não vai match, aguentar. provavelmente, e você não vai aguentar. Né? Você vai fritar. Eu gosto muito, a Pri tá ali, eu já até fiz essa pergunta pra ela, nem sei se ela tá ouvindo. Pode deixar aí na edição, não tem problema. Mas eu gosto de fazer pergunta Tá rindo? pros liderados que é assim, o que mais motiva? Eu já fiz pra ela, o que mais motiva você? Wallet, a gente fez isso várias vezes. Wallet, racionalidade, não era wallet, cargo. Mind or heart, mas é que você usa cargo. Eu troquei, era wallet, é dinheiro, cargo, ou seja, algo mais status, ou desafio, responsabilidade. E na sua carreira, ao longo da carreira, isso vai mudar. Vai ter momentos que é grana, vai ter momentos que é desafio, vai ter momentos que é Status, que é status. pouquinho. São sempre os três. São sempre os três, mas a ordem vai concordo. mudar ao longo da carreira. Pode Claramente, rechear um a gente pouquinho já mais sabe uns a do que resposta, outros. Da tua, sim. Já ficou Já claro. respondeu. Ficou claro, né? Que louco, né? Pô, eu tenho família, eu tenho 2 filhos, tipo... Isso muda muito. muda tudo, sabe? Esse é o ponto. Essas são as 3 motivações da tua carreira. Mas além disso, tem as suas motivações pessoais também. Que às vezes tu não vai querer nenhum dos 3. Tu vai querer, cara, só me deixa quietinho aqui, porque minha esposa acabou de ter filho. E, assim, tá horrível pra mim aqui me dedicar ao trabalho mais do que 8 horas. Exato. Porque eu não tô dormindo, sabe? Exato. Então, assim, Aí eu acho que a gente volta pro tema cultura. a empresa pode tolerar isso ou pode falar, não, cara, Exato. então pode ir embora. Você falou do Mind, Heart E o wallet. e Wallet. Eu lembrei de um cara de um VC, o Gary Tan, tem um tweet, cara, Nossa, que eu eu amo gosto o Gary. muito. O Gary Tan é demais, né? E um tweet dele que ele fala exatamente isso. Ele fala, em todo trabalho você deveria ou aprender, ou ganhar, ou sair fora.
Então, se você tem um dos dois, tá tudo bem. Se você tem os dois, melhor. Se você não tem nenhum, vai embora. Perfeito. Perfeito. É o resumo. É isso. Então, ou você tá se desafiando e aprendendo e crescendo, conexões, pessoas, aprendizado, etc. Ou você tá ganhando muito bem, o que talvez seja mais insustentável no longo prazo, mas depende de cada um. Ou, cara... Mas ó, eu acho que a gente divergiu um pouco. A gente foi Sim, até para um sim, pouco foi de mais pro carreira, negócio, foi um pouco de carreira, carreira. E a carreira até é genérico, né? Não só produto. E eu queria dar mais passos atrás, a gente falou de top performer. O que é um top performer? E aí eu queria que a gente tentasse definir isso para a gente desdobrar em outras perguntas e talvez até o que é um top performer em produto. Mas aí a gente Cara, já vai depende. fugir mais ainda de cultura, eu acho. Depende, mas vamos tentar. é uma pergunta em absoluto ou relativa? Porque relativo top performance são o top 10% daquela empresa. Não, mas é porque eu acredito, aí vocês podem discordar de mim, tá? Mas eu acredito, aliás, vocês fazem isso toda hora, né? Olha pra mim, né? Olha pra mim. Eu acho que o top performer, a cultura define o que é o top performer. Exato. Tá bom. Porque o top 10% de uma empresa pode ser o último 10% da outra. Exato, e quem vai definir isso é a cultura. Só a cultura? Será que o momento da empresa também não vai fazer parte? Vai. Ah, então tá bom. Mas será que o momento da empresa não define a cultura? Pode ser também. De certa forma, assim. A Acho que cultura para se startup os mantém a founders, mesma? né? Os founders definem muito ali nos primeiros anos, ali no primeiro. Então, primeiros a cultura muda com o tempo? Pô, Ai, o momento lá da vai. empresa... A gente teve essa discussão um pouco. Acho um pouco difícil mudar a cultura. Acho que você pode ter subculturas quando a empresa cresce o suficiente. Mas, com sorte, uma dessas subculturas pode ganhar. Vamos supor assim, você tem a subcultura de vendas, a de clientes, de marketing, de produto. E, por sorte, o CPO virou CEO. Aí a subcultura de produto acaba mudando um pouco da cultura geral da empresa. Mas aí falando de subcultura... sorte pra quem, né? Vai por sorte pra quem, né? Mas acho que um negócio pode acontecer, a empresa crescer num nível que uma subcultura já não tem nem mais relação com a outra subcultura, a ponto daquela subcultura virar a cultura daquela população de pessoas. Marcel viveu várias subculturas já na carreira, né? Já. Cara, mas Eu tô pensando num exemplo aqui que a gente tem primeira área comum. que forma subcultura é tech. Porque geralmente é a área mais diferente da empresa. Cara, eu acho que todas elas. Uma empresa para uma startup, cara, é a mais diferente. É a que sempre dá briga. Porque as outras áreas acham que tech tem prioridades, que tech tem privilégios. Ah, entendi o ponto. Sim. Até antes da pandemia. O tech pode fazer home office e a gente não pode, sabe? Porque, cara, mas é será a primeira que- área que todo mundo fala, não, eles são diferentes. Mas eu acho que o principal motivo é porque a área de tecnologia, engenharia e produto, Só pensa tem um pouco gente mais... estranha, né? Olha, tá gravado. Olha pra gente aqui, né? Não, além disso, a gente tem uma cultura de um pouco mais longo prazo. Versus uma área de vendas, uma área de Total. marketing, uma área de suporte. O incentivo é diferente. Totalmente diferente. Na natureza, o incentivo é inerentemente diferente. Eu concordo. Não, e vai completamente ao oposto. Quando eu trabalhava como Customer Success, a quantidade de vezes que eu briguei com a galera de produto era bizarra. E agora é o completo oposto. Brigava por quê? Por que brigar? Porque eu tinha um cliente que ia vencer o contrato dele em 2 meses e a gente tinha que, sei lá, fazer alguma feature, alguma coisa pra renovar o contrato com esse cliente de... Mas por que você 15 prometeu mil isso pro reais. cliente, Fê? Por que Não você prometi. Fazer uma feature. Não Uma feature. Não E é aí- inaceitável isso, né? Aí vinha a pessoa de produto e falava assim, não, mas a gente tem que fazer aquele outro lá. Eu pensava, mas esse não vai trazer nem 20 reais, meu filho. No mês que vem, a empresa vai morrer em 6 meses. A gente tem um runway pequenininho. Aí agora é o contrário. Agora eu estou falando, não, vamos pensar na escala. Mentira. Agora eu tenho empatia para aquela Vamos pessoa pensar e no falo, longo vamos encontrar prazo. um meio termo. Pois é, mas isso é um problema, porque olha só, se a gente trabalha na área de produto, tecnologia e tudo mais, a gente está pensando mais no longo prazo. E a gente tem todas as outras áreas. Porque eu não consigo pensar em nenhuma outra que não pense mais no curto. E não é que elas estejam erradas, porque é assim que elas são formadas. Não é meio que natural a área de tecnologia, engenharia e produto e tal ser engolida e a gente começar a pensar mais no curto prazo o tempo Principalmente em empresa B2B. Tipo, é um negócio que eu sofro. Acho que depende dos founders. cara. Não, eu acho que depende do time executivo. Eu acho Não, que depende eu acho que não do depende, mercado, do do mercado, tipo de empresa. B2B acho que sofre muito mais. A gente Sim. é B2B na conta simples Com também, é certeza. difícil. Pô, tem vários pedidos lá pra arrumar. Aí, ó, eu cheguei aqui hoje e o Marcelo já começou. Quando é que vocês vão fazer tal coisa? Tá faltando, hein? Faz aquele negócio. Ele que estraga. Eu vou sair, vou pro concorrente. Vai lá, mano. Olha aí, pode ir, ó. Eu quero achar uma empresa que sobreviva sem cliente, cara. que dê dinheiro sem ter horror, cliente. gente. Não, mas aí tem um negócio. Eu também vejo que o perfil das pessoas, agora falando um pouco mais de produto, o perfil das pessoas que estão na posição de produto em uma empresa que tem esse cenário vai dizer muito como as coisas vão acontecer. Porque, por exemplo, eu tenho esse background que eu vim da área de negócio.
Então, assim, a minha cabeça, ela tende a valorizar mais a opinião daquele CS, daquela pessoa de vendas. Mas na mesma empresa que eu trabalho, tem pessoa que era programador. E para ele é super complexo entender isso. Então, também, como a empresa não pode fazer um balanço com o perfil das pessoas que estão lá dentro, para balancear também com a cultura e beneficiar o negócio como um todo. Mas é uma ótima pergunta. Mas quem faz isso? E como isso é feito? Essa é a questão, porque o Farina fala dos founders. Beleza, a Belva tem quantas pessoas? Sei lá. O time 100x. executivo. 100 e tanto. Ainda dá. Sim, ainda dá para o founder fazer. Dá. Agora, quando tem 5 mil, 500 já tá difícil. Aí eu não trabalho Os nessa VPs, empresa. os executivos, acho que é o time executivo. Os founders, quando eu digo founders, eu sei lá, é o time executivo. Liderança. Os VPs, gestão. é a primeira camada de liderança. Porque eu acho que isso está muito mais associado à cultura e à liderança. Né? Aí Porque posso- você precisa formar as pessoas. Isso que você estava comentando, Fê, eu acho que é muito de uma formação do que é fazer product management. Né? Se a pessoa que é PM hoje não entendeu que ela precisa ter uma preocupação com o negócio, ela ainda não entendeu para valer o que é fazer produto. Porque é parte inerente do seu Exato. trabalho. Não dá. Né? O Farina falou, a empresa não sobrevive sem cliente. Beleza? Você precisa manter o cliente, você precisa resolver o problema do cliente. Então, eu acho que isso passa pela cultura e pela liderança, como você forma bem as pessoas que estão lá dentro, ou contrata as pessoas certas, né, para formar esse núcleo e conseguir fazer, de fato, produto. E aí você tem que criar um círculo virtuoso, né? Porque você começa a formar melhor as pessoas, isso forma aquela cultura. E aí você vai, de fato, modelando. Como é que a gente pode fazer esse círculo virtuoso? Essa é a Cara, pergunta é chave. muito difícil, Tipo, como é que a cara. gente faz, então, Cara, é muito a cultura difícil. dá uma performance melhor para as pessoas? Primeiro que é muito Eu difícil uma tenho cultura uma visão, bottom-up. assim. Muito difícil uma cultura mudar bottom-up. Praticamente impossível. Segundo, que acho que aí passa por, de novo, quais são as políticas de incentivo e o que você tolera, as pessoas que você demite, né? Tem aquela pessoa lá super low performance, fala, não, eu tô só esperando ela sair. Cara, demite, não perca a chance de reforçar a cultura da sua empresa. Exato. Vai lá e mostra pra todo mundo que aquilo ali não é tolerado, sabe? Acho que esse tipo de coisa acontece no dia a dia. Mas pra mim, uma das cerimônias para as empresas que tem, claro, que mais define cultura é performance review, cara. E é doido, né? Porque é super difícil você fazer isso direito para tríade de produto, né? Principalmente early stage, que você não tem camadas de liderança muito experientes e não sabem fazer. É difícil comprovar impacto, é difícil comprovar uma série de coisas, né? Mas por que a performance review dita a cultura? Porque Aí ali... você vai falar de incentivo, você vai reconhecer, falar de mérito, Total. etc. É ali que você diz, isso é legal, isso aqui é ok, isso aqui é intolerável. Para todo mundo, né? Você pode fazer isso de vários jeitos, né? Sim, No mas dia acho que a dia, performance etc. review, por ser um rito, e um negócio assim, grandioso, geralmente nas empresas, semestral. O que e talvez tal. seja um outro problema. Falem mais. Exato. É porque... Primeiro que, se é um ciclo semestral, ninguém vai investir em nada de longo prazo. Você está interessado em fazer algo que dê tempo de dar fruto a tempo da sua performance review vir bem avaliada. Você tá Então, preocupado cara, ali com a sua janela. isso aqui demora e 2 anos, esse outro demora 6 meses. Eu vou se o priorizar resultado que agora, mostra eu vou 6 fazer meses isso que eu quero aqui. ser promovido. Então já começa por aí. Segundo que cara, as pessoas se conversam. Por mais sigiloso que seja uma performance review, se você tomar um top performer, middle e low performer, vocês vão se falar. Você fala, pô, tô mó chateado, tomei um low performer aqui, não sei o que lá. Fala, pô, Marcel. Aí eles te acham um cara brilhante. Pô, Marcel é um cara brilhante, low performer. O que aconteceu? Você já tem uma crise de cultura aí. É doido, né, cara? Ser humano é foda. Você ia falar uma coisa? Não, menino, tava aqui pensando. Eu tava pensando que eu cheguei na... Ixi, Farina. Quero ouvir Lascou vocês, mas... tudo. Não, porque eu tava pensando assim, acho que, por exemplo, eu não tenho acesso a review de outras pessoas, seja do meu time ou de outras áreas. Eu não publico a minha. No máximo que eu vejo, e assim, de outras empresas também, no máximo que eu vejo são as pessoas que foram promovidas. Não necessariamente eu sei o porquê, e muitas vezes tem pessoas que são desligadas e eu não fico nem sabendo. Então, o quanto isso realmente reforça? Isso é pior ainda. Imagina uma pessoa ser demitida e você não sabe nem o porquê. E você achava que ela era ótima. Assim, é que tem gente Não que a gente acha tenha que nada, divulgar também. sabe? Foi demitido lá, Perfeito. assediou alguém. Não acho Perfeito. também que tem que ser. Acho que Ou tem o que ser contrário, né? Ou a pessoa que foi promovida e você achava que ela era péssima. Você fala, nossa, mas por que essa pessoa foi promovida? Por que ela foi reconhecida, sendo que eu trabalho com ela e não funciona bem, porque eu acho que ia funcionar bem? É que tá o ponto aqui, eu acho que tem duas diferenças. Tem a diferença na promoção, que é a pessoa assumiu outro cargo, mais responsabilidades, e acho que você tem que avisar todo mundo o porquê e o que ela tá assumindo, e ter o reconhecimento. Que às vezes você tá apertando um parafuso muito bem, ou você tá apertando um parafuso e arrumando tal coisa, A e você... semântica. É, Bom, você o reconhecimento é só um ajuste, um a mais. Reajuste, beleza. Tem Tudo bem. empresa que faz um show quando a pessoa tem um reajuste ou um reconhecimento. Cara, Isso é certo ou errado? horroroso. O que vocês enxergam? Eu acho nisso? horroroso. eu Mas- não gosto. eu não Mas, gosto. cara, eu acho que
não é uma cultura que me agrada, pra falar dessa forma, entendeu? Porque assim, eu não sou muito fã de theatrics, né? Muita festa, muita coisa, grito de guerra que você falou. Não é muito a minha, né? Acho que somos 4 aqui. Assim, eu não acho em si problemático, só não é muito a minha praia. Eu tenho alguns problemas conceituais, mas beleza. Eu acho que quando você faz muito essa festa, você tenta mascarar várias das coisas que estão por trás. Então, quando você expõe muito, você também abre... Eu sou totalmente a favor da transparência. Para mim, poderia ser totalmente salário, tudo de todo mundo transparente. Acho que não tem problema nenhum. Agora... Tem problema na primeira vez, porque vai ter discrepância. Aí depois que ajustar, não vai ter, mas na primeira vai. Vai, mas também as pessoas têm que entender que, cara, determinados cargos têm determinadas responsabilidades e as pessoas recebem mais por isso, outras recebem menos. Se você quer mais, busca esse negócio, se aperfeiçoa, trabalha, pede ajuda, etc. Tá tudo bem. Né? Não adianta você ver o salário do CEO de uma empresa que fez o IPO e etc. e reclamar. É difícil ter maturidade, a galera ter maturidade para isso. Mas eu também acho que no longo prazo, se você começa a ser mais transparente, as pessoas ficam mais maduras. Se você trata as pessoas como idiotas, elas ficam idiotas. Você tem filhos, né? Tem. Se você tratar como idiota, eles ficam idiotas. Exato. Né? Se você quiser que eles subam, eles vão subir, né? Se você favorecer que eles subam, eles vão subir. E é um pouco, eu acho que das culturas, de uma maneira geral, que a gente vê em produto. Muita gente, eu escuto muito bem me falando assim, não, eu vou blindar o time. E as pessoas falam isso com a melhor das intenções. E eu entendo o que elas querem dizer. Pô, eu não vou deixar essas distrações talvez afetarem os times, etc. Tudo bem. Mas no fundo, você não pode criar uma redoma para as coisas não chegarem nas pessoas. Você tem que conversar. Você tem que expor os problemas. Você tem que trocar. Senão, ninguém aprende. Todo mundo mimado, é isso ninguém que aprende. Né? Exato. É a mesma coisa quando você vai criar filhos, entendeu? Exatamente. Mas a Fê trouxe a palavra-chave que eu queria ter trazido e não trouxe para ver se surgia. Mimado. A gente... Tem empresas e empresas, eu já trabalhei em algumas, o Paulo sabe. Tem empresas e empresas que tem uma cultura de gente mimada que eu acredito que atrapalha tudo. Atrapalha o processo, atrapalha a empresa conseguir resultado, frustra muita gente ao redor, porque o mimado tá frustrado e ele reclama que frustra... tá sempre frustrado, né? Sim, ele sempre acha que ele é credor, né? Que ele não recebeu o que ele merecia. Exato. E ele reclama, e ele frustra o cara que queria entregar o resultado, e aí todo mundo tá frustrado, e não tá nada bom. E assim, e como a gente, sabe, como a gente evita isso também, para não criar uma cultura tão mimada, no qual a gente atrapalha tudo, e nem uma cultura tão agressiva como outras empresas que todo mundo sabe, tá aqui na cabeça, tá na ponta da língua, ninguém vai falar. Hoje não. Que é conhecida por ser agressiva e as pessoas saírem de lá com burnouts ou problemas de saúde. Tipo, como conseguir isso? E produto, isso que você falou de produto e live, que eu vou blindar o time, é horrível. Porque uma hora vai vir uma porrada e a galera não tá acostumada a tomar porrada, tá 1 ano sem tomar porrada, e aí? Então, como a gente pode tentar criar um ambiente desse? Inclusive produto, porque o produto está no meio. Então a gente também tem um papel ali relevante nisso. E muitas vezes, nessa posição, é a gente que acaba mais sofrendo, né? Porque a gente está no meio de tudo, e a gente quer ajudar, às vezes não sabe direito como, toma pressão, não sabe lidar. Então, eu vejo um monte de PM com burnout muito por causa disso também. E é muito ruim. Né? Então, cara, assim, a minha visão de cultura é cuidar das pessoas. Acho que é a melhor forma de você... Como é que você cuida sem mimar? É que você é pai, né? Você já tem o hack ali. Mas como é que você cuida sem mimar? Acho que é isso que muitas empresas não estão sabendo fazer. Boa. Cara, acho que o meu jeito de cuidar sem mimar é tratar as pessoas feito adultas. Sim, sem dúvida. Sim, e como é isso? Acho que até trazendo um ponto aqui, uma coisa que eu sempre tento fazer é entender o que motiva aquele ser humano a estar naquela empresa, o porquê que ela escolheu estar lá, e sempre fazer uma revisão dessa motivação. A partir disso, eu tenho que ter inteligência o suficiente para entender a melhor maneira de blindar. E, não blindar, né? Mas traduzir a mensagem de um jeito que vai levar essa galera pra frente e não deixar todo mundo desesperado, louco e maluco. Mas existe um risco. Em algum momento eu vou tirar férias. Em algum momento uma pessoa diferente de mim vai falar com esse time e pode ser que o impacto vai ser maior. Porque essa pessoa não necessariamente vai ter o contexto que eu tenho. Então, é o que eu tento fazer, mas eu sei que não é perfeito. Você vai tirar férias, você vai trocar de área, você Será vai... que eu vou tirar férias? Até hoje eu não tirei. Você vai ficar doente. Não, mas sabe um ponto legal da questão de ser mimado? É como é que você trata conflito. Se você evita conflito, se você estimula conflito, sacanagem, taca gasolina, que também acho ruim, né? Mas é como é que você lida quando um conflito aparece, cara. Porque o conflito, ele é uma baita oportunidade de crescimento, apesar de parecer um clichêzão de LinkedIn, mas ele é uma baita oportunidade de crescimento. E se você poupa a pessoa do conflito, evita
conflito, não podemos ter conflito. Cara... Sabe que pra mim foi um conflito. Acho que você quer falar. Não, mas eu tô Então, eu tô te dando a segunda chance. Pilha ele pra falar. Não, mas assim, agora trazendo um exemplo. Quando eu trabalhava na área de revenue, cara, conflito era a cada 2 minutos. A cada 2 minutos, óbvio. O que era o conflito? O conflito do tipo, cara, a gente tem que fechar a meta pra hoje, vai acabar, tem que fazer, vamos. Mas conflito não era uma discordância, era um... Talvez. Era uma pressão e também uma discordância do sentido de, cara, a gente tem que fechar essa meta, então vamos dar esse desconto X, mas aí isso vai ser ruim pro não sei o quê, não, mas... Enfim, aí na área de CS, uma coisa. Um vendedor pega e vende um produto pra uma pessoa que não precisa usar aquele produto. Tadinho do CS, né? Porque ele tem que fazer a pessoa chegar no sucesso com uma pessoa que não tem condições de chegar naquele sucesso. Então, assim, eram vários conflitos, vários arranca-rabos, de certa forma, mas a gente chegava em algum lugar. Porque a minha meta era muito alinhada com esse outro time. Quando eu fui para produto, senhor, parece que não podia ter conflito. Não pode. O engenheiro ele não podia Não nunca. pode ter conflito com o engenheiro. Porque se você entra no conflito com o engenheiro, ele vai embora para trabalhar em outro lugar. Veja só. É um absurdo. Você não pode ter conflito com engenharia porque tá cheio de vaga aí chamando ele. Isso contratão, abraça ele, trata ele bem. Não, e assim, isso foi muito conflitante internamente de entender qual era esse balanço. Porque eu falava, cara, mas e aí, se eu não falo a real pra essa galera, eles vão ficar sem norte, sem entender o pra que eles estão fazendo o que eles estão fazendo. Não, de novo, é uma empresa, não é um parque. Então, assim, a gente precisa garantir o alinhamento. E aí foi onde eu entendi que, cara, é um filtro. Mas eu ainda não tenho certeza se é a melhor maneira. A gente tava falando um pouco, né, do que é o top performer, ou como não mimar as pessoas. Eu tava pensando aqui como falar, né? Mas acho que no fundo, cara, o jeito de você construir talvez essa cultura é muito mais simples do que o que a gente imagina. Trata as pessoas com respeito. Como é que você trata que nem adulto? Trata com respeito, trata com empatia e com uma premissa de confiança. Beleza, cara. Se você tá aqui dentro é porque eu confio em você. Eu não preciso ficar monitorando, medindo, microgerenciando. Não funcionou? Eu te avisei. Tô aqui pra te ajudar. Cara, é relação humana. Eu tenho um interesse genuíno nas pessoas. Não funciona pros dois. Tem que funcionar pra todo mundo. Né? Se não funciona pra alguém, não vai ser legal. Mas ainda tá muito intangível, eu diria. Mas é intangível. Não, médio. Você consegue criar direcionadores. Por exemplo... Você consegue fazer muitas coisas, eu acho. Por exemplo, vou dar um exemplo, bastante intangível. Um exemplo de sociedade até. Por exemplo, se você for em alguns estados dos Estados Unidos, os bares fecham às 2. Não pode vender álcool às 2. Isso muda a cultura inteira da sociedade. Tem vários lugares que não pode beber na rua, né? A maioria dos estados. Mas, por exemplo, o das 2 da manhã, o que acontece? A galera sai, compra cerveja ou qualquer outro tipo de álcool pra caramba e continua a festa na casa de alguém. Dificilmente isso se faz no Brasil, porque os bares... Então, assim, as regras ditam a cultura. Eu concordo. E aí acho que volta... Aquilo que a gente tolera. Exato. Volta a frase do que tolera, do que é incentivado e do que não é aceito. Então, eu acho que... Eu sei que a gente também criticou estar escrito em algum lugar, mas isso tem que estar escrito e tem que ser reforçado. Sim. E aí, esse reforçado que é a questão como e quando fazer, né? Cara, tem várias coisas aí, eu acho. É que se você fizer um mix dos valores de todas as empresas, vai ter lá alguma coisa de cliente, alguma coisa de coragem, alguma coisa de... e no fim das contas, se isso não é reforçado, são só palavras bonitas. Né? Mas eu concordo, tem que estar escrito também. Né? Sim. É que não é o estar escrito que define a cultura. Que vai garantir, certamente. É como as pessoas se comportam. Exato, é agir daquela forma. E aí eu acho que um outro ponto, uma empresa que eu também já trabalhei, no meio dessa temporada de trabalho nessa empresa, a gente teve que rever, porque a empresa cresceu, as coisas mudaram, era uma empresa que no começo tinha 10 pessoas, de repente ela tinha 80, e aí? Felizmente, quando foi feita essa revisão de cultura, estava muito parecido. Né, algumas coisas até meio besta que tinha lá no começo, já não tinha mais. E aí, nesse caso, foi tipo legal. De guerra. Dia do abraço, sexta-feira do abraço, né? Não, era um pouco Toda sexta a gente se abraça. Era um pouco no escritório pesado. pode ou não pode? Era sempre ter cerveja no escritório. Se bem que não era tão bobo, né? Agora que eu tô... Não, brincadeira. Então, assim... Que bom, nesse caso, que a gente fez um trabalho bom de contratação e conseguiu manter uma certa uniformidade, mas acredito que muitas empresas passam o contrário. E aí, nessa outra empresa, nessa outra temporada que eu comentei com vocês, que eu cheguei a trabalhar e eu tava me sentindo um passarinho fora do ninho, porque eu olhava e falava, gente, mas não tem ninguém com o meu comportamento aqui, o que eu tô fazendo? Eu que tô errada. Mas naquele momento era uma tentativa de mudança de cultura. E aí?
Como é que faz isso? Como que você muda uma cultura? Será que você fecha a empresa e começa tudo do zero? Sabe, é muito complexo e é quase um idioma, né? Ele é vivo, ele muda, ele vai se transformar. Isso é muito louco. Eu já conversei com alguns executivos de grandes empresas, assim, tipo, de milhares de pessoas, e eles chegam, eles sabem que a cultura, eles criaram uma cultura de um jeito, e algumas pessoas que foram entrando e foi passando anos e anos, pegaram aquelas frases, alguma daquelas coisas que eles usavam de maneira legal como exemplo, e meio que deixaram perversas, para usar de outras maneiras não tão boas. E eles estavam, assim, perdendo sono em como resolver. E não dá mesmo. Como é que você faz? Você pode demitir todo mundo? Sim. E aí, o que você faz? E é muito mais fácil você estragar uma cultura do que melhorar ela. Né? Você contrata 2, 3 pessoas erradas que se juntam lá dentro, cara. Mas é aquilo que a gente estava falando da cultura como estratégia no café da manhã, lembra? Que aí cada um entendia a frase de um jeito. Aliás, essa é uma boa discussão. Essa é uma boa discussão. Como vocês entendem essa frase? Mas era essa frase? A estratégia come a cultura ou a cultura come a estratégia? Cultura como estratégia. Eu já vi essa frase ser usada, na maioria das vezes, dizendo que assim, a nossa estratégia pode até não ser boa, mas como a nossa cultura é incrível, a gente vai ganhar o jogo. Não, aí é... Não. Então... Otimista, hein? Não, no meu conhecimento... As pessoas entendiam essa frase dessa maneira no lugar onde eu estava. Aí corroborando com você. Calma, eles se abraçavam todo dia? O pessoal ali? Tinha pipoca? Não tinha pipoca. Mas aí vou falar... Nunca fui abraçado, graças a Deus. Você nem gosta, né, Marisa? Não gosto. Mas assim, eu já escutei essa frase no sentido de... Veio essa frase, logo em seguida veio. Se a gente vender esterco, a gente vai vender o melhor esterco do mundo. Porque a equipe, as pessoas, a cultura era tão foda que independente do que a gente fosse fazer, ia ser genial. Ninguém se abraçava, todo mundo se dava soco. Não. Era o completo. Eu acho que essas pessoas interpretaram errado a frase ou elas mudaram pra poder encaixar aí. Mas como é que você interpreta? Não, pra mim, a interpretação é a seguinte. Se eu não tiver uma boa cultura e tiver a melhor estratégia do planeta, a minha cultura vai destruir a minha estratégia, eu não vou conseguir entregar. Perfeito. O contrário não é verdadeiro. Olha só, a gente tá na metade. O contrário aqui. pode ser verdadeiro no seguinte sentido. Um pouco perto do que o Farina falou, mas de uma maneira mais prática. No sentido... a nossa estratégia pode nem ser tão boa, mas a nossa cultura é de executar e correr atrás. Então a gente vai, mesmo com uma estratégia ruim, executar até dar certo. A gente vai descobrir os erros e vai... E aí vai melhorar a estratégia. Sim. Então é a mesma coisa olhando pelos dois ângulos diferentes. Porque a estratégia ela pode ser deliberada ou emergente, né? Então se você está num mercado em que ela tem que ser deliberada, porque o mercado está mais ou menos com as cartas na mesa, uma estratégia deliberada super funciona. Num mercado em que você tem uma estratégia emergente, você está criando aquele mercado agora, você está começando agora, você precisa ter uma cultura de inovação, de teste rápido, de coisas do tipo. E a estratégia pressupõe execução. Então... Exato. Então acho que essa frase faz sentido também, de que a cultura às vezes vai segurar um pouco uma estratégia um pouco mais fraca, num mercado em que as coisas estejam muito indefinidas e a gente não consegue nem planejar 2 anos. Mas ela é muito otimista. Ela era uma empresa muito otimista. Não, eu acho ótimo, inclusive, tá? Eu sou muito otimista, mas assim, eu não quero dizer que ela é... Como é que fala? Utópica. Eu só acho que é uma frase não acho otimista. Utópica. Não acho Talvez utópica. A frase mais pragmática seja que a execução como a estratégia no café da manhã. Se você quiser falar por esse aspecto de que você vai executar até dar certo. Aí eu concordo. Aí é mais pragmático. Execução não é cultura. Execução não é cultura. Um aprendizado. Também. Né? Eu acho que a cultura pode ditar um pouco como a execução é feita, dar direcionamentos, mas a execução não é a cultura. Trabalhei em lugares onde a cultura humana era muito legal, mas a galera não tinha uma cultura de execução. Não tinha. Cedo, galera indo pro bar. Todo mundo se abraçando. Desesperado. O pessoal muito legal, cultura ótima. E eu sou super a favor da galera fazer o happy hour, legal. Mas a gente desesperado pra chipar coisa. E a galera, tipo, fechou, bar, beleza. Eu falava, galera, mas e aí? O cliente, a gente não... Vamos medir as coisas, vamos fazer. Não, mas amanhã a gente chipa. O problema... Amanhã. Isso não é cultura? Cultura. Não é cultura total, é total. Porra. A cultura de não execução, né? Então, mas eu acho que... Amanhã a gente chipa, Marcelo. Não, e isso é um grande problema, assim, né? No meu ponto de vista, pelo menos. Porque aí, muitas vezes, quando você não tem essa garra de vamos fazer, e etc, nem sempre você aceita errar. E, porra, se tem um negócio que você vai fazer na vida, errar. Nossa, total. Então, assim, o que é melhor? Abraçar a árvore... Ou colocar a faca no dente e fazer acontecer. Por isso eu falei que mas é um problema, né? Porque aí o millennial dá burnout. Precisa ser faca no dente? Não, e precisa ser o extremo oposto, tá ligado? Não, tipo, não vou sair, vou matar todo mundo e chicotinho na galera. Não e precisa, tipo, não não precisamos fazer nada, tá aqui de boa, não tem o que fazer, tá bom. Mas assim, eu já vi balanços bons, mas eu tendo a acreditar que é mais fácil você ir pra um dos extremos. E aí, a longo prazo, não é
saudável E em acho que nenhum muda dos dois muito casos. ao longo do tempo. Geralmente, quando tá bom, é quando tá indo de um extremo pro outro. Aí naquele momento em que tá no meio ali, tá super legal. Doido isso, cara. Aí, no fundo, a gente tá falando que é um pêndulo, né? É um pêndulo. E depende do momento da empresa. Tem momentos críticos, tem momentos não isso. críticos, né? A gente vai escrever um framework. Wartime e Pronto. peacetime. É tipo isso. Exatamente. Exatamente. Eu trabalhei em empresas que estavam em ciclos de levantar capital, de fechar a fusão e tal. E, cara, era... Wartime. Tipo assim, eu lembro claramente, assim, mudou pro shift de... Estamos talvez numa rodada ou numa fusão. Pega esses OKRs, esquece, foca no curto prazo e vambora. Me deixou muita pessoa frustrada. Eu fui um dos muitos frustrados. Hoje eu até me arrependo. Se eu tivesse a visão que eu tenho hoje, eu ia entender mais. Porém... É que muda muito, né, cara? E depende também como desce. Porque desceu pra gente de maneira, tipo... Porque, pessoal, eu também entendo. Hoje eu entendo. As pessoas não podiam falar da negociação. Vamos captar aqui, galera. Então, ó... Ou então vamos comprar vamos vender, fulano. vamos vender. comprar, vamos vender. Só que desceu pra mim de um jeito meio... Tipo, o que tá acontecendo? Por que jogaram fora meus OKRs? Isso é um absurdo. Não sei o quê. E eu fiquei... Mas hoje eu me arrependo pacas, sabe? Mas assim, é muito louco. Mas é foda, cara, porque hoje você tem uma maturidade, uma experiência e tal. Você conseguiria ver isso. Que hoje eu ia falar assim, tá rolando negociação. Beleza, vou ajudar você. Cara, hoje você vê isso com um ano de antecedência, né? Sim. Mas o medo era que você podia ver isso, tá rolando negociação. Vou contar pra uma galera que eu conheço aqui do mercado, vou contar pra todo mundo que a minha empresa vai ser vendida, sabe? Pô. Não, você pode fazer o que você quiser, entendeu? Você mas pode tá errado. Mas eu você pode ser entendo a questão do demitido. sigilo. Esse é o ponto. Não, Eu entendo a sigilo questão do entendo sigilo. total, Eu sigilo acho que entendo precisa... Esse é o lance de tratar as pessoas, de mimar as pessoas, tratar as pessoas, né, blindar e o caramba. Você acaba não podendo ser transparente e dizer assim, ó, cara, tá rolando uma coisa. E o outro lado a pessoa também não questiona, né? Assim, ela recebe assim, mataram meus OKRs. Em nenhum momento ela pensa assim, quem matou meu OKR tem mais informação do que eu tenho. Então, mas esse é o lance, cara. Eu acho que você... É verdade. E tomou uma decisão com mais informação do que a que eu tenho pra decidir. Então, talvez ela saiba coisas que eu não sei e talvez ela tenha razão em matar meu OKR. Mas aí, nesse caso, aí que eu acho que é a cultura. Nesse caso, quando eu questionava, ela aconteceu alguma coisa, não, é só uma decisão. Se é só uma decisão de negócio, eu acho que a decisão tá errada. Acho que no mínimo adianta de falar, cara, tem informações que a gente tem, você não tem, a gente não pode contar. Aí eu já ia ficar, pô, beleza, Exato. confia. Você pode falar, cara, fica tranquilo, tá acontecendo um monte de coisa, a gente tá de olho, não se preocupa, tá tudo bem, não é uma maluquice, tá? Vamos resolver, tá tudo bem. Mas aí não parecia isso, parecia que era simplesmente despriorização do seu trabalho. Aí eu 3 como dias comunicado. chorando, começou a olhar a vaga 3 do dias chorando, deu LinkedIn. paintwork, foi embora, né? Cara, mas isso é engraçado. O quanto isso muda de área para área. Porque, assim, produto, muitas vezes, algumas vezes, né? Sabe quando a empresa vai passar por uma negociação, vai levantar uma rodada, começa a se organizar, começa a fazer esse pêndulo mais faca na caveira. Mas, assim, outras áreas, por exemplo, um time de atendimento. Cara, essa galera tem algumas metas, tem alguns objetivos, existe um fluxo de trabalho que, muitas vezes, o fluxo de trabalho dessa pessoa só vai aumentar quando o resultado daquela rodada acontecer. Porque ela depende de cliente, ela precisa de usuário, ela depende de várias outras coisas. Então, assim, esse ar mimado, aí é onde vem a inteligência, né, de quem está olhando para todo o cenário. De entender qual é o nível de informação que cada uma dessas pessoas tem, como é que essa pessoa vai se motivar e qual que é o interesse que ela tem naquela empresa, para você ajustar a sua comunicação e garantir que não vai ser... você não vai estar mimando as pessoas, mas sim lidando com ela de uma maneira respeitosa e transparente e tendo confiança. Ou seja, passa por uma boa gestão. Passa. Ou precisa passar por pessoas talvez mais maduras. Ou pelo menos ou com vontade de amadurecer, ou com vontade de ter experiência. Sim. É isso que é foda. Eu acho que não tem fórmula mágica. Mas tem várias coisas que não são boas. E a gente sabe. E a gente vê. Então talvez fugir dessas coisas. Mas o que é não bom? E acho que a gente pode até tentar falar, por exemplo, do que não é bom em produto. Por exemplo, eu até perguntei vocês falaram, não dá pra falar, mas vou tentar voltar de novo. O que não dá pra falar? O que é ou o que não é o top performer em produto? O que vocês acham que as pessoas estão definindo mal ou bem na área de produto? Enfim, como um todo. Porque a gente tentou entrar nesse assunto e a gente voltou um pouco pro... Tô aqui fazendo meu papel, tá? De host. Assim, tentando puxar para um assunto um pouquinho produto. Corroborando até o que você falou, e pode ser que daqui a um tempo eu vou entender que a minha opinião vai mudar, e etc, mas o que não é bom é aquela pessoa, independente do momento da empresa, inclusive, é aquela pessoa que não tem a capacidade de aprender. Seja aprender a fazer uma coisa nova, ou seja aprender a fazer a pergunta certa para ela entender o contexto e garantir que todo mundo que está ali naquele... Porque eu acho assim, hoje o PM ele tem uma responsabilidade muito grande, que o que ele, de certa forma, define que vai entrar para aquele roadmap e etc, vai ser a história que todo mundo daquele time vai contar. Uhum. Então, a partir do momento que você não sabe aprender para se adaptar à melhor forma, ou então aprender para descobrir uma ferramenta nova para resolver mais rápido um problema,
cara, pra mim, Eu gosto não dessa esteja em definição. produto, É. mas pode ser que eu mude, porque eu gosto de aprender e etc. Então, Mudar assim, de opinião é um sinal de vitalidade. exato. Eu gosto dessa definição. É um bom ponto, excelente. Mas a questão é que muitas pessoas, muitas empresas definem isso de maneira diferente. Vou dar um exemplo. Teve uma empresa, eu soube depois disso. Eu fiz um processo seletivo lá. E, tipo, todo mundo gostou de mim, as pessoas queriam me aprovar, a empresa era muito pequena. E o CEO, na época, me disseram que ele mudou. Mas o CEO, na época, ele não queria aprovar ninguém que não fosse formado na USP. E aí? Um processo seletivo de produto, tá? E aí? Isso ditava a cultura da empresa, com certeza, porque as pessoas que estavam entrando lá já tinham alguma coisa grande em comum. Isso tá certo, tá errado, não tá? Cara, a gente correu um risco grande aí. Eu posso até falar a empresa, foi na RD, né? Acho que a RD, em uma série de aspectos, estava tentando descobrir jeitos novos de fazer várias coisas, e uma delas era essa questão de perfil de top performer, né? Fizeram um projeto lá interno com algumas pessoas umas pessoas identificadas como top performer e eu, né? Para tentar entender qual era o perfil de top performer para a gente atrair mais esse perfil, né? Em um determinado momento eu soube que o RH trabalhava com um que eles chamavam de perfil talento. O que era o perfil talento? Era a pessoa que fez uma faculdade pública ou extremamente cara, que no meio da faculdade passou um aninho fazendo intercâmbio em outro lugar, voltou, fez empresa júnior, participou de não sei o que lá. Quando eles explicaram isso, umas 3 pessoas da sala, eu incluso, levantamos a mão e falamos, a gente não deveria estar aqui, porque eu não sou esse perfil, né? Mas eu sou o top performer. Em tese, dá pela... Se me chamaram aqui, querem que eu fale, cara. Se não quisesse que eu falasse, me mandava pra fora da sala. Perfeito. Falei, então, assim, a gente levantou a mão e falou, cara, eu acho que isso aqui tá completamente errado, porque eu não sou esse perfil. Mas olha o viés que já vem, né? No muito currículo, foda isso. no histórico. Sim. E aí, quantas pessoas, até ter esse comitê interno pra rever isso, quantas pessoas devem ter sido recusadas, né? E eu talvez passei por sorte, porque, enfim, gostaram de mim, apesar de eu não ter feito intercâmbio, de eu não ter feito empresa júnior, e a gente passou, o outro que passou ali também, enfim, ficou mais chateado que eu, expressou de uma maneira mais enfática que eu, e aí eles reviram isso, assim, mas era notório que lá dentro já tinha uma série de pessoas nesse perfil talento, né? E eram pessoas muitas vezes que usavam de trampolim. Não todas, tá? Não estou dizendo, todo mundo que chegou lá nesse perfil, mas muitas dessas pessoas usaram a empresa de trampolim. Chegaram lá como pleno, cavaram uma vaguinha de sênior um ano depois e saíram para virar líder em outra, porque tinham aquele carimbo da RD no currículo. Né? Então, às vezes, você está reforçando assim, um perfil. Eu quero um perfil de hipercrescimento, Esse perfil, às vezes, vai usar a tua empresa de trampolim para chegar em outro lugar, para ganhar o dobro do que você está pagando. Né? Você vai conseguir segurar? Não vai conseguir segurar. E é muito doido, assim, né? Porque, bom, se você era top performer, você não teve esse... Você vê, Você era top Você viu a fala, era muito doido, né? Se você era top performer, eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, pô, obrigado. O que era o low performer? Imagina quem era ruim, né? Não, brincadeira, não é isso que eu querendo dizer, não. Mas assim, se você era low performer... Eu já fui low performer na minha carreira. Acho que todo mundo já foi em algum momento. Você segue sendo, né, São ciclos, eu acho. Mas assim, se você era high performer naquele momento, e você não teve esse background, ou seja, você não precisou de usar nenhuma skill que esse background em tese traria. Uhum. Em alguns momentos eu entendo, assim, quando eles falam, a pessoa tem que ter feito XPTO, porque ela vai usar a skill W. Pega a skill e não a experiência por onde ela passou, né? Então, assim, existe um problema, mas em certo grau entendo quando existe algum tipo de requisito, não da USP com certeza, e aí até traz de novo, adoro dar exemplo, né? Mas trazendo um exemplo, em uma das empresas que eu trabalhei, quando a gente tinha que contratar pessoas, cara, a gente não tinha tanta grana assim. Então, não adiantava nada eu contratar o carinha da USP, que ele já tinha vaga garantida na consultoria, na McKinsey, na não sei onde, porque ele não ia valorizar o que a gente tinha para oferecer. Porque o que a gente tinha para oferecer, infelizmente, não era muito dinheiro. Então, a gente olhava para pessoas que, de certa forma, valorizavam muito um trabalho, seja por qual motivo for, porque ela tinha que pagar uma faculdade, porque ela tinha que dar uma ajuda em casa, e a gente tentava oferecer um ambiente muito acolhedor. E o resultado disso foi que, cara, a minha equipe, eu acho que das pessoas que eu contratei há 4 anos atrás, 2 foram sair esse ano. E não porque elas não gostavam da empresa, porque elas não se sentiam recompensadas pelo que elas faziam. Porque o objetivo dele era ser estético, trabalhar com estética. E, felizmente, agora ele faz isso da vida dele, o que é muito legal. E uma outra pessoa que ela foi para uma outra área e etc. Então, assim,
esse Deu background. certo, né? Super. Isso é estratégia de talento. Exato, É exato. cultura, é estratégia de talento. E era o Quem inverso, consigo preocupar com as atrair, quem pessoas. consigo reter. Total. Cuidar do ambiente, Mas- incentivar o mas crescimento, Super bem ajudar. feito. Super bem executado. Parabéns. Tudo isso muito sim, legal. mas o perfil também. Era O perfil era o inverso desse da USP ou desse Porque, cara, não da dava, RD, né? eu não ia satisfazer o desejo dele. Embora eu tenha certeza que muitas das pessoas seriam incríveis fazendo o que a gente precisava, mas eu não oferecia o que essa pessoa conseguia por conta de outros tipos de Não, job e description. às vezes etc, essas pessoas etc. iam até só pra performar mais do que uma outra lá, né? Porque iam estar empolgadas. Cara, era vital, sabe? Era vital. Tem uma Saía empresa que eu tô do ajudando que âmago eles da fizeram pessoa. isso. Eles trocaram várias vagas que estavam abertas de sênior que eles não conseguiam preencher, eles trouxeram júniors. Quem? E é muito louco, cara, porque hoje... Uma empresa que eu estou ajudando. Ah, Não posso falar. Mas é muito legal isso, né, cara? Durante muito tempo, eu ficava pensando, caramba, a gente precisa contratar Seniorizar, sênior e seniorizar. tal. E hoje, depois de uns anos, assim, cara, hoje a minha visão é a oposta. É a contrária. Eu acho que a gente tem que seniorizar, mas a gente tem que fazer isso com as pessoas que a gente tem. Exato. Não trazer os sêniores do mercado e tal. Isso não resolve nada. Não tem bala de prata, assim como não tem Cara, aquela... e o CEO tá felizão. Ele falou, cara, os júnior estão voando aqui Só dentro. que como que isso funciona? Se você tem uma boa cultura, se você tem uma boa gestão. E tem sênior pra ensinar. Exato. Você tem que ter os pilares certos Tem sênior pra ensinar. ajudar essas Você pessoas tem, a crescer você tem rápido. noção do prazo que você pode esperar daquelas pessoas. Você tem noção do que você passa pra um júnior. Geralmente é um desafio. Você não vai passar um negócio urgente pra um júnior, mas você vai passar um negócio desafiador, né? Só que tenha um pouco mais de prazo, você possa esperar um pouco mais. Então, saber trabalhar um júnior também é super importante. E nesse caso, né, você tinha comentado de seniorizar quem tá dentro de casa. Entendo que às vezes até em produto é muito complexo você trazer uma pessoa sênior achando que ela já vai sair voando, sendo que ela ainda tem que pegar o contexto do produto, ela ainda tem que entender onde ela se meteu, quem são as pessoas, e etc, etc. Porque pode ser que eu, sei lá, tenha saído de um banco, vou trabalhar em outro banco, mas com quem eu vou lidar é completamente diferente, a cultura é completamente diferente. Então, não necessariamente essa senioridade vai garantir não vai. Não a garante. velocidade. Não garante. Não garante. Então, Não garante. Em geral, eu diria que uma pessoa mais experiente... aumenta a probabilidade. Eu acho que assim, Ela a vai rampar mais tendência rápido. é que ela vai aprender mais rápido, ela vai pegar um pouco do contexto mais rápido e tal. Mas a minha expectativa quando eu contrato não é que a pessoa chegue resolvendo o mundo, porque eu já sei que não funciona Não assim, vai, nem pro júnior, nem pro Sim. sênior. Né? É mais o que eu espero daquela pessoa, o que eu posso ajudar, o que ela pode trazer, como que a gente pode fazer esse negócio dar certo juntos. 3 meses pra frente, beleza. Se tá com vaga aberta, muita gente vai querer, porque é um cara muito Não, e você bacana. tem que dar procurar. espaço, cara. Você tem que dar espaço pra pessoa mostrar o trabalho dela. Mesmo um Claro, sênior, sabe? Você tem que dar claro. espaço pra ele mostrar o trabalho dele e tudo mais. Acho que é super importante isso. Lógico, cara, ninguém vai chegar num lugar novo, pessoas novas, PM muda de contexto, mercado, toda hora. Pô, você tem que aprender, às vezes, o básico. Pô, a gente tá conta simples, PJ, banco. Cara, você tem que aprender um monte de merda regulatória. Você tem que... É difícil, cara. É assim, se você nunca trabalhou com isso, com fintech e tal, Belva, um monte de regulatório. Você nunca trabalhou com isso, cara. Não vai ser no dia seguinte, você vai pegar, entendeu? Sim. Mas o sênior vai chegar no dia seguinte e vai falar assim, cara, já percebi que a gente não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. Vamos fazer? Vamos fazer. Pra isso você veio. Obrigado, pode fazer. Não tava conseguindo. Vai lá. Ótimo. O júnior não. O júnior ele ainda vai olhar e vai falar assim, putz, mas eu tô preocupado que eu não tô entendendo. Tudo bem, tá tudo bem. Tem tempo, tal, parte. beleza. Dá um abraço na Exato. Mas eu acho que isso é a Se cultura. tiver, o dia do abraço. Se tiver, A gente tá remoto, você né? dá um Abraço soquinho tá assim. mais virtual lá. Manda um coraçãozinho no Eu no mando, Slack. eu Então mando. tá bom. Então Mas é que eu acho que isso passa pela cultura de você realmente se preocupar com as Super. pessoas. É. E entender o timing das pessoas. E aí o conflito com o negócio que o Marcel quis provocar no começo é quando que isso pega fogo? Quando o negócio tem pressa. Mas o negócio sempre tem pressa. Mas precisa Fê- passar, a a Fê pressa trouxe precisa vários passar por exemplos. cima das pessoas? Exato. Passa. Não, mas Às vezes precisa. passa. Aí Não, não não precisa mais às vezes. Acho que o meu Não ponto precisa. é esse. Eu acho, assim, que não eu- precisa. No geral, não, mas às vezes precisa. Cara, mas aí. Cara, eu se a acho que empresa vai for passar por morrer, cima. Precisa. Não, mas você não Uma precisa ser cenário escroto, de emergência. Você não precisa ser escroto. Não, mas passar por cima não é ser escroto. Eu digo passar Não, por cima tá de bom. processos, tá? Não de ser Passar escroto. por cima das pessoas. Não, isso o que não. eu quero dizer é você ser desrespeitoso, Ah, maltratar. não. Ah, tá. Cara, Você É. acha que a cultura pode ser intensa? O momento Sim, pede? sim. É guerra, é wartime. Isso. Beleza, cara, vamos lá, lê o texto do Ben Horowitz. Mas o momento em que você mais precisa ser um cara legal é quando precisa. É quando tá tudo pegando Mas é fogo. legal, Quando tá tudo bem, ou é fácil você ser um cara transparente? legal. É Ser legal ou e ser transparente? exigente não é Legal que eu mutuamente digo- exclusivo, entendeu? Sim, sim. Você Exatamente. pode ser legal e ser exigente. E super cara. exigente, É, sim. lógico. Aí eu acho que de novo vem do que você falou. Porque nesse momento o importante é você ser transparente e mandar a real pra galera e falar, Total. gente, este é o desafio. Vamos. De Mas novo, eu educação é trazendo- inegociável.
Educação. Falta de educação, óbvio, falta de educação. Não, eu dá. acho Falta que eu não tô educação nem emocional, respeito pensando não dá. que isso vai acontecer. É porque, inegociável. pelo amor. Eu tenho uma pergunta assim, pra vocês, assim. Eles têm... Mas acontece pra caralho. Exato, acontece muito. Não, cara, eu me descuido às vezes e posso ser grosseiro com alguém num momento difícil, num Nossa. dia ruim. Acho que o que você faz depois disso é o que vai dizer muito. Com certeza. Ou Né? que fazem com você. Ou o que fazem com você. Mas essa... No bom sentido também, cara. sim. Alguém já chegou, pô, já aconteceu comigo, a pessoa veio e me chamou e falou assim, meu, você tá bem? É. Achei que você não... Perdeu um pouquinho Você a foi mão meio aqui grosseiro nessa ali conversa. e tal, Falei, caralho, me desculpa, tá tudo bem, eu não percebi, não era minha intenção, vou falar com a pessoa e tal. Ah, mas não Isso é uma pode boa falar isso cultura. pro Dev, senão ele vai embora Não. pra outra empresa. Mas, cara, esse é um Brincadeira. ponto que eu repito como um slogan, cara. Umas 5 empresas já que eu passei. Falo, se você tiver um problema comigo, eu quero ser o primeiro a saber. Com certeza. Isso pra mim é um negócio muito importante de cultura. Porque não adianta você falar pra todo mundo. Fala, pô, você viu, o cara se descolocou, deve estar num dia ruim, né? Que merda, né? Fala, não me fala, pô. Claro. Eu não tô Então sabendo. você era low performance Tá, sabendo. Mas Eu olha era só, low performance sabendo. Então tá tudo certo. tem culturas que elas são assim mais agressivas e as pessoas saem meio quase se estapeando, né? Só faltava isso. Vocês já são agressivas muito verbalmente. Tem esse tipo de cultura e aí, ok, é a cultura da empresa, quem gosta fica lá. Mas também tem a cultura que não permite tanto isso. Que ela qual é na frase que fala lá? Que ela... Que tem tolerar e a outra, como é? Não permitido. Não permitir, é isso. Então, ela não permite isso. O que a empresa deveria fazer quando seja uma área de CS tratando mal a área de produto, o produto tratando mal a engenharia ou vice-versa? O que a gente deveria fazer quando tem esse desvio da cultura esperada? Você já desliga a pessoa, você não desliga, você dá uma advertência. Qual é o certo? Porque vocês estão falando... Filhos, né? Eles brigam entre eles, não? É o mesmo playbook. Exato. Eu tenho dois também. É o mesmo playbook? Então fala aí qual é o playbook, não sei. Playbook. Já sei, vocês fecham a porta e vai embora. Não, Não. os meus são... Joga uma chinela, assim. Mas a pergunta foi pro Paulo, não preciso responder. Não, foi geral. Cara, eu não acho que tenha fórmula mágica, né? De novo, não acho que tenha uma resposta universal que resolve tudo. Mas assim, as pessoas têm que se entender, cara. Pra mim essa é a primeira coisa, entendeu? Ah, fulano... Cara, faz tempo que eu não vejo isso, mas a pessoa gritou na reunião com a outra pessoa. Até acho que tem níveis também, né? De desrespeito, ou da pessoa mandar meio mal, ou enfim, pisar um pouco fora da linha. Eu não acho que as pessoas precisam ser totalmente... Cada um tem o seu jeito, né? As pessoas não precisam ser totalmente cinzas, tá ligado? Eu não posso falar, mas eu falo alto pra caralho, eu falo palavrão, tá? Beleza, as pessoas sabem que eu sou assim. Às vezes sou errado, eu tenho que prestar atenção e as pessoas me ajudam. Ótimo. Beleza, eu tomo meu cuidado e tal, mas eu não mudo quem eu sou. Entendeu? Então acho que o ponto é como que a gente se conhece, se preocupa uns com os outros e cada um se ajuda a se tornar melhor. Então, no fundo, eu acho que é cuidar das pessoas, de fato. E aí tem limites, né? Então tem limites do que vai ser uma assédio moral. Porra, não dá. Aí não tem. Então, acho que tem coisas que são, cara, pessoa perdeu um pouco a paciência, ficou meio puta numa reunião, falou meio estranho, beleza, cara, conversa, dá um feedback, troca uma ideia, aprofunda, entende, tá bom. Pessoa, cara, passou de um limite moral, manda embora. Você acha que só para comentar, a gente não necessariamente precisa aprofundar, mas também da empresa trazer canais onde aquela pessoa consiga comunicar, não necessariamente para a pessoa que foi deselegante, que aquela situação aconteceu. Sim. Porque nem sempre falar com a pessoa resolve, né? Sim. Mas isso também é um problema, né? Mas é que eu acho que tem algumas linhas que às vezes a pessoa que sofreu esse assédio não se sente à vontade pra falar com aquele ser humano. Mas, com certeza, com certeza. Eu concordo 100%. Acho que os casos que vão ser que estão mais próximos do assédio... Exato. Né, é por isso que eu falei, esse é outro canto, assim, que aí não necessariamente é o que a gente tá discutindo. Mas sei lá, você tá numa reunião, a pessoa ficou nervosa com a argumentação. Sim. Você não sente a vontade de falar com ela, pra mim é um sinal de que tem várias coisas erradas na cultura da empresa. Sim. Né? Porque não é seu chefe, ou que for. Enfim, em nenhum caso você não deveria, teoricamente, se sentir à vontade para ter aquela conversa. É que eu acho que depende também, assim, as pessoas, perfis, temperamento. A hierarquia, às vezes, faz... Naturalmente, a pessoa tá numa vontade. Por mais que a pessoa acima fale, pode vir, não sei o que, tá tranquilo. A hierarquia já deixa as pessoas um pouco inibidas. É fogo. E eu concordo com o que a Fê estava falando, que precisa ter os canais, sem dúvida alguma, eu concordo. E aí, um outro ponto, assim, acho que quando a gente fala de gerar conflito, não necessariamente precisa ser o conflito de aumentar a voz ou de ser deselegante, etc. Mas sim eu chegar pra você e falar assim, queridão, sou aqui da área de CS, por algum motivo eu tenho mais poder que você, não sei, e o meu OKR passa por cima do seu. Acho que esse tipo de conflito, ele saudável. acontece. E é saudável.
Tá, e ele é saudável. Eu acho, porque ele gera alinhamento, gera as pessoas discutindo. Assim, se for tocado de maneira saudável, né? Ele poderia ser saudável. Mas e se for só um caso que eu te ganhei no argumento, só porque eu sou mais legal que você e... Porque você argumenta melhor e tal. Não, porque às vezes eu tenho mais poder dentro da empresa. Tá. Vira e fala assim, tem que entregar esse troço pra semana que vem, porque assim, esse eu acho que é o tipo de conflito que eu vejo acontecendo entre a área de negócio e a área de produto. E aí, o que você faz com essa situação, sabe? É cultura? É cultura. Porque se a área de negócio está vencendo, é porque tem alguma coisa na alta liderança no qual está priorizando negócio na frente de algo de longo prazo. E não tão, a cultura ou a organização não está conseguindo... e a organização não está conseguindo trabalhar de forma conjunta. Sim. Para gerar o valor conjunto, né? Então, eu acho que esse aí é um vira uma dos guerra, pontos. né? Então, acho que esse é um dos pontos. De como é que a gente faz a empresa, a cultura ser conjunta. É muito difícil. A ponto de alinhar também cultura as pessoas. Top-down. Quase sempre é top-down. É o que vem de cima. Porque é quem tem poder de sinalizar o que é incentivado, o que é tolerado, o que não é permitido. São essas pessoas que assinam a demissão, a promoção, o mérito. Logo... E aí, como é que você mede a cultura das pessoas que entram? Que era o ponto que a gente estava falando antes. Como é que você perpetua essa cultura do melhor jeito possível? Assumindo que você é o founder, que tem um senso, uma boa vontade, que quer fazer uma boa cultura. Como é que você cria isso nas pessoas? Participando da entrevista, mas não é sustentável de novo, é um negócio, né? Ele pode sair de férias, a empresa pode ficar grande demais. Quais são as empresas, se vocês quiserem falar, que tem as melhores culturas que vocês conhecem? PM3. Que eu tenha trabalhado a Envolves. Envolves? Cultura incrível de valorizar as pessoas, das pessoas se importarem de fato. Acho que faltava um pouco mais de conflito respeitoso entre as áreas e um pouco mais de... Às vezes os conflitos, as discussões paravam antes de um consenso e ficava aquela coisa meio tipo, tá bom, sabe? Mas tirando isso, cara, de se importar de verdade com as pessoas, sem dúvida. Eu vou dizer assim, eu sei que é sacanagem, mas PM3, por N motivos, mas não vou ficar vendendo peixe porque vai parecer piada, mas... Porque já tá, né? Em segundo lugar, assim, e foi do primeiro lugar durante muitos anos, Viva Real. É legal isso, tá? Porque a empresa é sua. Isso, eu gosto da cultura. É bom, cara. É bom. No geral, o nosso NPS é bom. Mas assim, falando da PM3, falando do Viva Real, que não existe mais, né? Virou Grupo Zap, depois o OLX comprou. Era uma cultura muito massa. Foi uma época legal, né? Uma época legal. Tinha muitos problemas. Ali tinham problemas conflitantes, obviamente, com outras áreas, até porque tinha marketplace, mas também tinham problemas com engenharia, bem conflitantes ali, e que dava uma série de problemas mesmo. Mas eu gostava muito daquela cultura, porque era uma cultura de autonomia, pra caceta. Foi o único lugar... Não foi o único não, mas foi um dos poucos lugares que eu me senti dono mesmo. E eu tinha 0,0000000 alguma coisa de stock option. E era incrível, assim. Eu tocava iniciativas novas, eu puxava coisas. Eu chegava no CEO, no VP de produto e falava, vamos fazer isso? Vamos fazer. E a empresa de 1000 pessoas, cara, era um negócio louco. E nunca vi esse lugar em outro lugar. E era impressionante. Eu entrava nas outras empresas e eu comparava. Pô, aqui não é o Viva Real. Não é tão legal quanto... Todas as outras que eu trabalhei, eu falava, não é tão legal quanto. Eu ficava menos tempo, saía. Porque eu ficava insatisfeito rápido. Era maluco, eu fiquei viciado naquela cultura de massa, sabe? Isso é muito Pessoas. E execução, resultado. E abertura. Mas... Confiança e autonomia. Ali entrou numa época que ficou moda a galera ir pra Europa. Sair do Brasil próprio, principalmente os devs. E eu tinha um time de dev muito bom lá. 2017. É isso. E a galera saindo me desmotivava muito, cara. Luiz Guerreiro, se você um dia ouvir isso. Cara, esse cara, o Luiz Guerreiro, sério, eu entrei lá, ele era engineering manager, tava no Viva Real há 5 anos, sabia de tudo. Ele era muito inteligente. Tipo assim, ele me subiu o meu nível. Tipo assim, ele era do meu squads e eu ia ter reunião, que ele ia participar, eu falava, meu Deus, vou ter reunião com o Luiz. Eu separava na minha agenda 3 dias antes pra me preparar pra reunião com o Luiz. Que legal. Porque ele era foda. Ele ia subir meu nível com perguntas inteligentes foda. Eu falei, vou saber responder tudo, Luiz, e vou levar perguntas inteligentes pro Luiz. Então, assim, eu virei um cara melhor, entendeu? Então, pra mim, isso era muito legal, tá ali, sabe? Ele saiu, eventualmente, as pessoas foram saindo. O Luiz, quando ele sente uma pontada, assim, do nada, acho que ele já sabe quem fez essa pontada. Não, mas eu gosto dele. Mas você ficou chateado porque ele saiu? Aí você fez um boneco. Eu faria uma menção honrosa pra RD, cara, mas acho que a RD até 2017, início de 18. Né? Porque depois a cultura começou a mudar muito, assim. Cresceu muito, vieram executivos de fora. Vendeu. Sim, depois vendeu, quando eu já não estava mais lá. Mas a RD que eu peguei em 2015 até início de 2018 também era uma cultura sensacional. A gente brincava que a empresa tinha resultado no nome, né? Então era uma empresa de resultado, que corria atrás de meta, que batia a meta,
mas ao mesmo tempo tinha isso, cara. Eu olhava pro lado e eu via uma pessoa incrível, eu olhava pro outro lado e eu via outra pessoa incrível trabalhando comigo e falava, cara, eu tô num time onde eu tô no meio de gente muito boa, assim. Essa sensação de não ser o melhor da classe é muito legal. É muito legal. Eu queria muito que eles falassem as empresas de cultura referência. Não quer, não quer. Não, brinca... não, assim, Então, eu tava... Vamos lá, a gente quer saber. Não, eu fiquei pensando, e aí eu, pensei, vou citar a empresa X, mas eu pensei, mas eu tenho tanto tempo que eu não tô lá, vai que a empresa já não tá assim. Aí eu fala pensei, período que passou. Aí eu pensei, eu achei massa que você falou de uma empresa que não existe mais, né? Então, ótimo. Ela foi legal do começo ao fim. Mas assim, eu acho que eu consigo citar 2 empresas. Acho que a primeira vale citar a Belvo. E aí, por um motivo muito específico, como é um time... vai, vocês... Tem que excluir a momento. A atual não vai. Eu quero falar, eu vou falar. Enfim, mas eu vou explicar o porquê. Que aí corrobora até com o que eu tinha falado um pouco antes. Mas como é uma empresa que está todo mundo em cada lugar do mundo, todo mundo é muito aberto. Ninguém fala a língua... Quase ninguém fala a primeira língua. Então, tá todo mundo já muito fora da zona de conforto, então tá todo mundo muito aberto a escutar o outro, a entender, a aprender. E foi a primeira vez na vida que eu vi isso acontecendo da maneira que acontece lá. E aí, a segunda, acho que vale, eu não sei como tá hoje, já tem muito tempo, mas o Rank Map foi um lugar que eu posso citar que tinha uma cultura massa, olhando a retenção. As pessoas que eu contratei lá na época, boa parte delas ainda estão na empresa depois de 4 anos. Legal. Então, assim, muito provavelmente cultura teve um grande papel nisso. Que legal. Boa. A Belvo, eu tô conversando com o pessoal da Belvo lá. Olha só. Tá comigo aqui conversando. E parece agora muito... também. Assim, Fiz um podcast com eles. Não. A gente tava conversando com o Guilherme lá de vendas, a gente tá boa. conversando. Muito legal. Sim. Dá pra ver, até nessa conversa, puramente comercial, o cara é super legal e não é porque ele é de venda, sabe? Dá pra perceber que tem uma cultura legal, Belvo. Mesmo, E ele nem muito é legal. mineiro, é impressionante. Porque assim, quando vem de Minas, normalmente é mais legal que o normal, né? Mas... Então a conta simples tá bem, porque acho que metade da conta simples é mineira. Então pronto. Tá tudo certo na conta simples. Não, mas falando assim de onde eu já passei, né? Conta simples, sem dúvida, a gente até tava falando antes de começar aqui, né? Conta simples tem uma cultura muito legal, mesmo assim. É a melhor cultura que você já teve? Cara, eu acho que sim. Você quer aumento também, né? Tirando Sempre a conta quer, né? simples, Sempre vamos lá. É isso que eu ia falar. Vocês não vão falar dele. Cara, eu acho que tem 3 lugares onde eu tive bons momentos, assim, né? Conta simples, a gente pode deixar, não é jabá, mas realmente, né? Tem vários. Magnetics, quando eu comecei lá na Magnetics, acho que a gente teve um período muito bom, de uma cultura muito boa. Cultura pessoas, não tô falando cultura produto, né? Cultura pessoas. E, cara, minha época no Nubank teve uma parte muito boa de pessoas. Eu acho que no sentido de se sentir desafiado, pessoas muito boas, realmente um altíssimo nível profissional, cara. Altíssimo nível. Então isso foi muito, muito legal. Cara, isso é muito doido, assim, um negócio que eu costumo dizer é que, assim, autoconhecimento é muito importante. Então também é importante você entender qual é o momento da empresa que tem uma cultura que se adapta com o seu eu, assim. Então, naquele momento, né, igual eu citei, eu tava numa cultura que, meu Senhor da Glória, não fazia o menor sentido comigo e foi dolorosíssimo. E aí isso leva ao fato de que muito provavelmente, não testei essa tese, mas muito provavelmente não existe gente ruim. Existe gente mal posicionada, seja na empresa, seja no cargo, seja no segmento. Sei lá, a pessoa queria ser cozinheira e por algum motivo ela teve que trabalhar com um produto, que dó, né? Uma tristeza. Mas enfim, é isso. Acho que esse episódio fica um grande depende. Tem que ver o que é mais adequado para cada um, enfim, e o momento da empresa também. E pra gente fechar, tem mais alguma, Faina? Tu quer fazer? Não, cara, fica à vontade. Você é o host, eu sou só o co-host. Não, tem uma brincadeira. Não, pra gente fechar, se vocês puderem responder de maneira enxuta, Faina também. Se existe de fato uma cultura de produto e o que é essa cultura de produto nas empresas? Tá, eu acho que sim. Vou pensar numa maneira enxuta para responder isso, que eu acho que não é uma coisa tão simples assim. Então, se não é simples, se você não consegue explicar para sua mãe, não existe, então. Eu concordo muito com isso, tá? Por isso que eu tô pensando para ver se existe de fato, né? Então, eu acho que de maneira geral, sim. Eu acho que uma boa cultura de produto é aquela que entende que não sabe o que são as coisas e tá disposta a testar o que precisa. E eu acho que isso também tende a mudar, né? Se a gente tá falando de como antes de Product Market Fit, deveria ser isso. Depois, beleza, eu vou escalar esse negócio. Mas para escalar tem muitas coisas que você não sabe também. O quê? Tem muita coisa que você não sabe, tem que testar para escalar também. Não, sem dúvida. Mas você já sabe talvez a principal que funciona para escalar. Você sempre vai atrás do que você não sabe, né? Ou deveria. Talvez a boa cultura de produto seja isso mesmo. Você assumir que você não sabe e que você está disposto a descobrir o que é.
e que você só vai aprender testando muito. Então é uma cultura de experimentação e abertura pra, cara, descobrir o que você não sabe. Assim, eu acho que o meu vai um pouco de encontro com o seu, mas eu só complementaria que esteja alinhada também com o momento da empresa no ponto de vista de negócio, porque pode ser que você esteja em um momento que você tem que manter as coisas acontecendo e não ficar testando 277 coisas novas, porque, de novo, é uma empresa, não é um parque, mas pode ser que eu vá me arrepender disso, mas eu entendo que é isso, é saber aprender e se adaptar ao contexto de que a empresa tem que ganhar grana. Como é que a gente se adapta aprendendo a ganhar mais dinheiro? Perfeito. Eu já fiz, na época eu estava fazendo muita entrevista, assim, com outras empresas, tinham papéis que era claramente para tuner. Putz, você tem que tunar, refinar isso aqui, pô, não tem a ver comigo, não é o que eu quero, é um momento que a empresa tá, ou uma vaga que não faz sentido. Mas concordo, as pessoas têm que se adaptar, né? Tem muita empresa, principalmente as pequenas, que passa 6 meses, 1 ano, a empresa é outra, né? O pessoal até comenta. Eu, de verdade, não tenho o que completar, cara. Eu acho que é exatamente o que eu penso também. Você tem muita coisa que a gente não sabe, tem muita coisa que a gente precisa descobrir. E tá tudo bem se a gente não descobrir de primeira, né? Mas, de alguma maneira, a gente tem que ser bom em fazer boas apostas. E lembrar que o dinheiro acaba em algum momento também, né? Depende. A gente eu acho que talvez, depende, se fosse para falar a mesma coisa com outras palavras, é uma empresa que se move por meio de apostas. Mas o lance do dinheiro, acho que é intrinsecamente ligado nisso, entendeu? Sim. Justamente porque Fazer o dinheiro vai boas acabar, apostas, a gente precisa aprender qual que é o caminho certo para que o dinheiro entre, né? Exato. E aí depende de quanto que a empresa tem de dinheiro e qual é esse runaway, que aí dá Quanto você tem para pace apostar? diferente. Aí tem infinitas coisas. Quanto você tem para apostar? Qual o time, risco mercado, que você quer tomar? pessoas, O nível de risco que você está disposto a tomar? Quantas pessoas você tem? Quanto tempo você tem? Acho que tem tudo isso aí, está envolvido em fazer uma boa aposta. Sim. Eu acho que assim, que talvez a conclusão que a gente chegue aqui é que a gente precisa de ter transparência suficiente para colocar todo mundo de fato no mesmo barco e a partir disso ter uma cultura que faz sentido com aquele povo que foi contratado e que fundou a empresa e seja lá o que for. Mas então transparência e respeito é o que é. Assim. Eu concordo não tem 100%. não tem como sair disso. Agora, eu sei que o Marcelo tá querendo terminar, mas eu sei que... o lance e quando os founders não têm a menor ideia do que é cultura? Olha, eu já trabalhei nessa empresa, hein? Não, É que é super comum, você entendeu? sempre tem uma cultura. Exato. Mesmo que Mas ela seja não é emergente. intencional. Exato. Mas é mesmo. Se você for, por exemplo, numa terra sem lei, vai ter uma cultura ali inerente que as pessoas vão criar naturalmente. Vai existir. Tem Aí algumas leis. No próximo episódio, então. Não, mas eu acho que o problema é quando existe lá 200 palavrinhas na parede, todo mundo faz ao contrário, e quem fundou a empresa insiste em dizer que são aquelas palavrinhas na parede. Aí é um pouco complexo. Porque a partir do momento que você reconhece e fala, galera, isso tá levando a gente para onde a gente quer, tá tudo bem. Aí a pessoa que vai entrar na empresa, se tocar, se faz ou não faz sentido. Aquela coisa, tem lugar para tudo, tem gente de todo tipo querendo fazer toda coisa. Eu errei em um momento, mas Todo agora... mundo. Tá tudo exato, bem. mas aí de novo, aquele lance de aprender. Agora eu falei, quando eu ver esses sinais, não é o meu lugar. Quais são E os você sinais? aprende o que você quer também como Exato. cultura, né? Quais são os sinais? Só pra gente fechar esse episódio, vai. Quais são os sinais? Só pra gente fechar, meia hora atrás a gente tava fechando o episódio. E assim, a gente não falou de um monte de coisa, né? Daria pra gente ficar horas e horas infinitas aqui. Cara, eu acho que é complicado falar quais são os sinais, porque são os sinais que fazem sentido pra mim. Mas faz a equação. Não quero. Acabou! Sobe a vinheta. Não, assim, pra mim, a parte 1, se o que tá escrito na parede já não é o que é feito, já tá esquisito pra mim, eu já gastou dinheiro à toa. Nossa, eu falo dinheiro pra caramba, né? Mas você já consegue gastou medir dinheiro à isso toa. antes de você entrar? Como é que você avalia? Então, sim, porque é que eu fui... Nossa Senhora. Eu falei com pessoas que tinham trabalhado e que já tinham saído da empresa. Eu recebi alguns alertas. Você tem Glassdoor, né? Só que assim, eu tentei acreditar que não, entende? Então, tava sendo... Naquele momento, talvez eu era mais idealista do que pragmática. Pode ser isso. Eu achei o business legal, pensei, isso aí vai fazer uma diferença. Mas eu vou conseguir mudá-los. Eu vou conseguir. Não, e pior que eu nem achei muito que eu ia mudar. Eu achei que eu ia chegar lá e todo mundo tava a fim de mudar. Mas não era, porque funcionava pra galera, entendeu? Então, assim... Foda. Mas eu acho que o primeiro ponto é o que tá na parede é praticado, ou não tenha nada na parede e se pratique algo. Sempre algo é praticado. Porque se já vem com essa baboseira de a gente é lá, e na verdade não é, pô. É. Perda de tempo, entende? Acho que é isso. Vamos ser Sim. produtivo.
Agora a gente pode encerrar oficialmente? Não. Quero dizer que tô vendendo um Monza, né? Aproveitar o espaço aqui. Monza? Pô, Monza. Meu avô Brincadeira, teve eu não Monza. tô. Se eu tivesse, Monza, quero. se eu tivesse um Monza, eu não venderia. Vai também. aparecer aqui na TV agora. Quanto é? Tá no OLX? Não sei. A OLX tá patrocinando? Não tá. Então, OLX não tá na quiser. OLX. Então, vamos encerrar esse episódio. Pra você que ficou assistindo até aqui o final, essa é a primeira temporada do Mesa de Produto, como você já sabe. Então, deixa um feedback se você tá assistindo no YouTube, o likezinho e assina o canal. A equipe de marketing tem um OKR que faz parte da nossa cultura. Ajudem eles a bater esse OKR assinando o canal do YouTube. Então, por favor, faz essa fezinha aí pra nossa cultura continuar boa. Bem? Só tem YouTube? Spotify não tem? E vou falar agora do Spotify. Então tá bom. Pra quem tá ouvindo a gente, se você tá ouvindo no Spotify, tem as estrelinhas. E aí você dá 5 estrelinhas pra ajudar também OKRs, pra nossa cultura continuar boa. Bem? Incentivo certo, Marcelo. Incentivo, exato. Só esses bons incentivos. Então, por favor, ajude a gente. Brincadeiras à parte, se você gostou, avisa. E se você acha que tem melhorias pra gente fazer, é só também comentar aí no YouTube ou mandar pra mim, pra qualquer pessoa da PM3 também, que a gente vai estar sempre melhorando. Essa é só a primeira temporada, vai vir muita coisa por aí. Obrigado, Paulo, Fernanda, Farina. E Tamo junto. até a próxima.